Glória a Deus, paz do Senhor. Me chamo William Torres, sou do canal Poder da Palavra. Estou aqui para compartilhar mais um texto sagrado, mais uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, que ainda não compartilhou um dos nossos vídeos aí para alcançar outras vidas. Te convido para que você possa fazer isso, a fim de que outras pessoas possam ser alcançadas pelo poder da palavra, porque nós temos a certeza que a palavra de Deus ela muda vidas, que a palavra de Deus ela traz renovo espiritual, ela traz renovo mental, ela traz renovo físico para as nossas vidas. A palavra de Deus ela é poderosa. Por isso que eu te peço para que você possa compartilhar com seus amigos, com os irmãos, a fim de que outras pessoas possam ser tocadas por Deus. Hoje eu tenho um tema aqui para compartilhar com vocês. O tema da mensagem é quando a dúvida bate. Você já parou para pensar nisso? Quando a dúvida bate. Tenho certeza que Deus falará contigo. Louvado seja Deus. Quando a dúvida bate a porta. A dúvida, ela nos faz pensar se realmente estamos certos ou se realmente estamos errados. A dúvida, ela nos faz pensar e nos faz refletir se devemos seguir ou se devemos parar. A dúvida é algo que mexe com o nosso emocional. A dúvida nos faz pensar, a dúvida nos faz entender se realmente vale a pena ou se realmente não vale a pena. Existe um personagem da Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nosso Deus, que passou por um dos momentos mais difíceis. Eu posso, lendo o texto sagrado, eu posso perceber que esse homem de Deus, ele passou por um momento muito difícil. Quem é esse homem? Esse homem se chama João Batista. Quem era João Batista? João Batista foi considerado como o grande precursor, aquele que veio preparar o caminho para Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz, lá no Evangelho de Lucas, que quando os seus pais, seu pai por de nome Zacarias e a sua mãe por de nome Isabel, ambos eram avançados em idades, ou seja, eram velhinhos, e Isabel já havia cessado o tempo de gerar os filhos. A Bíblia diz que o anjo Gabriel, ele foi até a Judéia, foi até a casa deles e fez a eles promessas. Qual é a promessa que Deus havia feito e falado para Zacarias e Isabel? Que ambos iriam gerá-los filho. Olha que interessante o trabalhar de Deus. Deus, através dos seus propósitos, ele visita alguém que não tinha condições nenhuma de gerar os filhos, para que o seu propósito pudesse cumprir. É interessante que Deus ele não vê circunstâncias. Deus não se importa com circunstâncias. Quem se importa com circunstâncias somos nós. Para Deus cumprir os seus desígnios, ele faz do jeito que ele acha que tem que fazer, da forma que ele acha que tem que fazer e ponto final, e ninguém pode contestar a vontade do Senhor. E a Bíblia diz que Deus visitou Isabel, e Isabel, no tempo determinado que Deus havia falado, ela concebeu à luz um filho, e o nome desse filho se chamou João Batista. O João Batista, ele cresceu
Mas antes do seu crescimento, a Bíblia diz que no seu ventre, o anjo Gabriel havia falado que o menino ia ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Eu fico imaginando João Batista ainda sendo informe, ainda crescendo os membros do seu corpo, ele já era cheio do Espírito Santo. Deus havia feito uma promessa específica e particular para com a casa de Isabel e Zacarias. Louvado seja Deus. O menino nasce, o menino vai crescendo, vai se desenvolvendo, e nós bem sabemos que dentro da cultura judaica, o ministério profético começava com 30 anos aproximadamente de idade. E o João Batista ele vai para o deserto da Judéia. E qual que era a mensagem de João Batista? Qual que era a ênfase? Qual que era o teor da mensagem do João Batista? Era a mensagem de arrependimento. Era uma mensagem de transformação. O João Batista veio preparar o caminho para Jesus. O João Batista começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O João Batista, ele dizia que viria alguém que era mais poderoso que ele não era digno de desatar a sandália dos pés dele. Ele estava falando de Jesus Cristo, prometido Messias. Ele nunca falou, João Batista nunca mencionou, dizendo: eu não sou o Cristo. Jamais passou pela cabeça do João falar isso. Mas ele dizia que viria um, que ele sim era o Messias, que ele sim era o prometido, que ele sim, Jesus Cristo, era o Filho de Deus. E um certo dia, quando João Batista está no deserto da Judéia pregando a palavra do Senhor, nosso Deus, de longe ele avista, ele percebe Jesus vindo, ele olha e diz: eis ali o Cordeiro de Deus, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando Jesus se aproxima, Jesus fala para que João batizasse. João não queria batizar Jesus, porque ele não se achava digno de batizar o nosso Salvador, Jesus Cristo, no Rio Jordão, no batismo em águas. Aí uma voz ecoa dos altos céus: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele escutai. O João Batista viu o Espírito Santo de Deus descer sobre Jesus em forma de pomba. Olha só quantas manifestações. O João Batista presenciou maravilhas e maravilhas da parte do Senhor nosso Deus. Eu quero aqui compartilhar o texto para que nós possamos aqui falar acerca da dúvida, quando a dúvida bate a nossa porta. No Evangelho de Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 7, o versículo 19 diz assim: e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar se és tu aquele que havia de vir, ou nós esperamos outros. Versículo de número 21. E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Olha só, o João Batista vivenciou muitas maravilhas, mas agora o João Batista, depois de passado algum tempo, não sei ao certo, não sabemos ao certo se foi depois de um ano e meio, 2 anos, nós não sabemos, mas o João Batista agora está preso. Por que João Batista foi preso? João Batista foi preso por pregar a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem do arrependimento. O João Batista foi preso porque ele denunciou um adultério dentro do palácio, e por isso ele foi encerrado na prisão, ficou preso. Só quem vive na prisão, só quem está na prisão, só quem passou pela prisão sabe
o momento sombrio, o momento tenebroso, o momento escuro que é estar atrás das grades. E o João Batista está atrás das grades. O João Batista está agora preso por um determinado tempo, por um determinado espaço de tempo. E o João Batista agora, ele começa diante da situação que ele está vivenciando, diante do momento de aperto, do momento da solidão, do momento que não tem mais pessoas em volta dele, no momento que não existem mais multidões próximo de João Batista. Agora ele vai começar a pensar, ele vai começar a refletir, ele vai começar a vir um monte de pensamentos sobre a cabeça do profeta, do homem de Deus. Olha, não é fácil. O cristianismo nunca vai oferecer o mar de rosas. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era importante que nós possamos ter bom ânimo. Jesus sempre salientou isso aos seus discípulos. Mas os problemas fazem parte da nossa vida. Os momentos difíceis, os embates fazem parte da nossa vida. O João Batista está agora no cárcere, ele era um grande homem de Deus. O João Batista era um grande servo do Senhor, nosso Deus, mas está lá no cárcere, está lá nas suas angústias, está lá nos seus medos, está lá nos seus temores. João Batista está vivenciando uma guerra espiritual. Agora onde a sua fé está sendo confrontada, a sua fé está sendo colocada em prova. E João Batista, sabendo de tudo que ele já havia feito, ele pede para que 2 discípulos seus vão até Jesus, aonde Jesus está, para perguntar, para dizer se realmente, olha que ponto chega o homem, olha que ponto chega a situação de alguém, olha que ponto que chega a nossa situação, olha o que estava acontecendo com João Batista. Ele pede para que os discípulos dele vão até Jesus, para perguntar, para falar uma pergunta, para dizer uma pergunta para Jesus, dizendo: Senhor, és tu aquele que havia de vir, ou nós esperamos outro? Alguém pode pensar, como um homem de Deus, como alguém que vivenciou tantas experiências com Deus, como alguém que passou por tantas coisas maravilhosas com Deus, tem a coragem, tem a ousadia, tem a audácia para falar, para fazer uma pergunta dessas a Jesus. Olha, não julgue o João Batista, porque ele estava vivenciando um momento tenebroso da sua vida. Mas ele pergunta: Senhor, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E é interessante, meus amados, que Jesus em nenhum momento condena a atitude de João Batista. Em nenhum momento Jesus vai crucificar João Batista. Em nenhum momento Jesus Cristo vai tacar o pau em João Batista, não. Pelo contrário, a Bíblia Sagrada diz que na mesma hora, louvado seja Deus, na mesma hora, a hora que a mensagem chegou até os ouvidos de Jesus, o texto sagrado vai dizer que na mesma hora curou muitos de enfermidades, males, espíritos maus, e deu vistas aos cegos. Olha só o que Jesus Cristo está fazendo. Jesus está renovando a fé do seu servo. Jesus está curando, porque qual que era o propósito de Jesus aqui nessa terra? Ele sempre pregava a mensagem do Reino de Deus e a vontade do Senhor Jesus Cristo para todas as pessoas, porque Jesus veio com uma missão específica. Jesus veio para trazer vida e vida com abundância. Jesus veio para curar, Jesus Cristo veio para libertar o homem, Jesus Cristo veio para transformar a vida do homem. E agora o João Batista, ele vai ter a sua fé renovada, porque Jesus falou com ele. Olha que interessante isso daqui. Jesus não abandonou seu servo, Jesus não abandonou seu filho. Jesus agora fortalece a fé de João Batista através dos milagres. E ele diz: vai lá e anuncia para João as coisas que vocês viram. Vai lá e anuncia para João todas as coisas que vocês vivenciaram. E diga para João tudo aquilo que vocês viram aqui.
Olha, Jesus está nesse dia renovando a sua fé também. Jesus está falando para o teu coração mais uma vez. Jesus está falando contigo que Ele continua curando, que Ele continua salvando, que Ele continua transformando, que Ele continua batizando com o Espírito Santo, que Ele continua vocacionando pessoas para o seu reino, para a sua obra. Que essa palavra fique cravada no seu coração, que essa mensagem fique aí de sustento para a sua alma, para que você entenda e compreenda que o Senhor, nosso Deus, é aquele que está no controle de todas as coisas. Pode parecer impossível, pode parecer difícil, pode parecer que nada está dando certo na sua vida, que o seu final será trágico. Pelo contrário, o Senhor Deus está tomando providência, está entrando com providência, está estendendo as mãos sobre a sua vida para que o nome dele venha a ser glorificado. Deus continue abençoando a sua casa, Deus continue abençoando a sua vida e Deus continue abençoando a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.